Então, nessa aula, vamos ver a implementação da técnica dos momentos, no Excel. Para quem não viu a aula referente à técnica dos momentos, eu sugiro que seja assistir essa aula para entender todo o procedimento envolvendo a determinação dos parâmetros do polinômio que estamos considerando na aproximação da nossa equação diferencial a ser resolvida. Então, só lembrando, a ideia básica das técnicas de resíduos ponderados é aproximar uma equação diferencial. No caso, nós estamos resolvendo essa equação aqui. Então, a ideia principal é aproximar essa equação a partir de uma função, que pode ser uma função trigonométrica ou uma função polinomial, por exemplo. No caso aqui, nós estamos considerando a função polinomial de ordem 2. Essa função aqui me dá um resíduo. O resíduo é encontrado a partir do momento em que eu substituo essa equação na equação a ser resolvida. A partir da aplicação da técnica dos momentos, utilizando esse resíduo, eu encontro uma expressão final, que é essa expressão aqui, que é a integral de 0 a 1 do resíduo propriamente dito. E resolvendo essa equação, eu encontro aqui o meu parâmetro C, ou seja, o meu parâmetro C da minha aproximação polinomial. Lembrando também que, a partir do momento em que eu substituo as condições de contorno na minha aproximação, eu encontrei que o parâmetro A é igual a 0 e o parâmetro B é em função de C, ou seja, B é igual a 1 menos C. Então, se eu encontro C, eu consigo calcular o valor de B. Então, a partir do momento que eu resolvo essa equação, eu tenho aqui o valor de C. Tendo os valores de A, B e C, que são os parâmetros da minha aproximação, eu consigo determinar o valor de φ, que é a minha temperatura dimensional, em cada ponto da minha variável independente x, que é o meu comprimento adimensional. Lembrando que essa equação aqui, ela me dá a distribuição de temperatura, no caso aqui eu estou considerando a temperatura adimensional ao longo de um cilindro. Lembrando também que aqui essa expressão, voltando aqui para o Excel, essa expressão aqui me dá a solução analítica, e eu vou comparar a minha aproximação com a minha solução analítica e verificar a eficácia do método. Então, a solução analítica ela é dada aqui por toda essa expressão, onde xi1 e xi2 são funções aqui dos números de Peclet e do número de Nusselt. Aqui eu considerei um incremento de 0,05 para a minha variável independente. Meu intervalo de integração é de 0 a 1, como foi visto, de 0 a 1. E aqui eu substituo a minha solução analítica. Eu escrevo aqui a minha expressão, que é toda essa expressão aqui para cálculo da solução analítica. Escrevi aqui na célula e encontro o valor de φ para cada ponto da minha variável independente x, obtendo assim o perfil de temperatura ao longo do comprimento x. A solução analítica ela foi plotada aqui no gráfico, está aqui representada por essa linha azul, e aqui eu implementei a minha solução aproximada. A minha solução aproximada nada mais é do que o meu polinômio. Lembrando aqui que o parâmetro A do meu polinômio é igual a 0, por isso eu omiti esse primeiro termo aqui e escrevi somente esse termo aqui, ou seja, φ de x é igual a bx vezes c vezes x ao quadrado. Então, aqui eu escrevo o meu polinômio. Então, deixa eu diminuir aqui para ver. Então, aqui eu escrevo o polinômio que depende aqui dos valores de c, e como vimos, c depende dos números de Nusselt e do número de Peclet. B é igual a 1 menos c, então aqui eu escrevo o meu polinômio, que é representado por um polinômio de segunda ordem, só que aqui eu já tenho os meus parâmetros. Então, eu determino aqui, para cada célula dessa, o valor de φ para cada ponto da minha variável independente x. Aqui eu plotei o gráfico e observe através do gráfico que a solução aproximada ela foi bem próxima da solução analítica. Para essa condição aqui, de Nusselt igual a 1 e Peclet igual a 1, eu consegui uma boa aproximação da minha solução aproximada com minha solução analítica ou solução exata.
E isso foi mostrado na aula anterior. Então, que é esse gráfico aqui. Porém, quando eu utilizei Nussel igual a 0 e Pecla igual a 10, eu não consegui reproduzir o comportamento descrito pela solução analítica, ou seja, eu não tive uma boa aproximação para essa condição aqui. Quando eu considero Pecla igual a 10, né, e Nussel igual a 0, observe que a minha aproximação não consegue descrever o comportamento, né, reproduzido aqui pela solução analítica. Nesse caso aqui, a técnica dos momentos, né, assim como a técnica dos mínimos quadrados, ela não foi eficaz, né, para essa condição aqui, de Nussel igual a 0 e Pecla igual a 10. Na próxima aula será vista uma outra técnica, que é a técnica de Galerkin, e vamos verificar se a técnica de Galerkin, né, consegue reproduzir a minha solução analítica para essa condição de Nussel igual a 0 e Pecla igual a 10.